Olá, seja bem-vindo. Você que é aluno do primeiro ano da escola Júlia Alenquer Fontinelli, eu sou o professor Osés Oliveira e vou gravar aqui esta videoaula sobre química, certo? O assunto química aqui para nós aprender um pouco mais sobre essa disciplina, tranquilo? Espero que vocês já tenham realizado a avaliação diagnóstica que eu direcionei para vocês, tá bom? E essa videoaula aqui vai ser postada no canal da escola. Espero que você também visualize, também use como ferramenta para resolver suas atividades da disciplina de Química, que eu vou direcionar também depois, marcando direitinho no livro as questões, o conteúdo a ser lido, tá bom? E você usa a videoaula como auxílio e também o nosso encontro no Google Meet para correções e demais dúvidas também, tá certo? Então que vocês possam acompanhar aqui nosso estudo de química, tá bom? Aqui um conceito, né? Para nós iniciarmos aqui, conceito sobre a química, o que ela estuda, né? Primeiramente, ela é uma ciência, tá? Uma ciência central, que ela estuda o quê? Ela estuda a matéria, tá certo? Mas o que é matéria, professor? Nós vamos ver já na sequência o conceito específico de matéria, tá bom? Mas o que exatamente nós vamos estudar? A matéria, suas composições e suas propriedades, tá bom? E as transformações, tá? Sofridas por essa matéria, que é a base do nosso conteúdo de hoje. E as variações de energia que acompanham essas transformações. Quando a matéria passa por processo de transformação, ela libera, absorve energia e assim acontece, né, na natureza, tá bom? Tranquilo? Eu reservei aqui um vídeo muito bacana sobre a importância da química para a gente refletir aqui, né? Porque tem aluno que, para que estudar química? Por que isso é tão difícil? Por que isso é complicado? Eu não consigo aprender? Para que isso vai servir? Então é bacana a gente visualizar aqui, ouvir esse vídeo para entender que a química é muito importante, tá? Vamos lá. O que é a química? Há milhares de anos, os humanos aprenderam que o fogo, além de queimar, pode transformar as coisas. Aprenderam a cozinhar os alimentos para mudar sua textura e sabor, a cozinhar barro para fazer recipientes mais resistentes e a fundir e misturar metais para conseguir materiais mais fortes. Caramba! Sem saber, os seus antepassados já estavam usando química para transformar a matéria. Porque a química é a ciência da matéria e estuda sua composição, estrutura e transformações. A matéria está em tudo o que te rodeia. Está no ar que você respira, na água que bebe, na sua pele ou em seus ossos. E se olhar ao seu redor, encontrará em qualquer de seus 3 estados principais: sólido, líquido e gasoso. A matéria não se cria e nem se destrói, mas se transforma. Se você queima papel, não destrói sua matéria. A transforma em outras coisas, que neste caso são gases e sólidos. Mas do que é feita a matéria? Como a água ou a pele do seu corpo? Se pudesse olhar por um supermicroscópio, descobriria o átomo. O átomo é a partícula mais elementar e indivisível que compõe tudo o que te rodeia. Quando 2 ou mais átomos se unem, formam moléculas. Como eu, que sou uma molécula de benzeno formada por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. As moléculas se agrupam e organizam com outras moléculas para formar a matéria de todas as coisas. Este é meu amigo Gloob, uma molécula de água. É composto por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Milhões de moléculas como Gloob formam a água que você bebe todo dia. Caramba! Isso é muito legal! Átomos, moléculas, matéria. Isso é a química! Estudá-la e conhecê-la é entender como funciona seu corpo e o de outros seres vivos. É conhecer a Terra e suas possibilidades na agricultura, energia e outros recursos. É ser capaz de criar novos materiais que ajudam ao desenvolvimento e fazem a vida mais fácil. A química está em toda parte! Conhecê-la e entendê-la nos permitirá continuar evoluindo ao mesmo tempo que cuidamos do nosso planeta. Pronto, galera, show, né? Um vídeo muito massa.
explicando aí a importância da química, tá? E vamos aqui diretamente para o nosso conteúdo mais especificamente falando, tá? Ó, conceito de matéria, né? No conceito químico, no contexto químico, do estudo da química, tá beleza? Corresponde a tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, apresenta um volume, tá? Então, o que é que nós temos aqui como matéria principal? A árvore, tá? Que é a matéria central aqui, e da árvore eu tenho aqui o corpo, tá? Que é essas madeiras aqui, que fazem parte da árvore, obviamente, e da madeira, que é o corpo, eu posso produzir um objeto. Então, nessa sequência aqui nós temos matéria, corpo e objeto, tranquilo? Ambos ocupam um lugar no espaço, ambos têm massa, por isso são chamados de matéria, certo? Vamos lá. Alguns exemplos aqui, tá? Nesse mesmo contexto, ó, eu tenho aqui a matéria principal, hematita, quimicamente falando, óxido de ferro 2. Por que 2? Porque existe o 3, tá? Um corpo aqui, a chapa de aço, que é uma parte dessa hematita. Um objeto, um portão de ferro. E a substância em questão é o ferro, tá? Que aqui está no estado bruto, né? A matéria no seu estado bruto aqui na natureza, certo? Tranquilo? Aqui embaixo, ó, parecido com o exemplo anterior, a árvore, uma tábua, uma mesa de madeira e a substância em questão aqui é a celulose, aquela mesmo lá que faz o papel lá da folha lá do seu caderno, tranquilo? Estrutura da matéria, gente. A matéria ela é formada de moléculas e essas moléculas são formadas por átomos, né? Moléculas e átomos. Toda a matéria é formada por átomos e também pela junção de várias moléculas. Aí tem um exemplo aqui, ó, né? Uma molécula aqui, tá? Ligada, né? Com suas ligações. E um átomo aqui representado, o núcleo amarelinho e a sua eletrosfera aqui, que são esses círculos aqui ao redor do núcleo, né? Representando um átomo. Tranquilo? Vamos lá. Elementos químicos, para você já entender o que é um elemento químico aqui. Lógico que a gente não vai aprofundar todos esses assuntos, tá? Alguns exemplos aqui, ó. Elementos químicos ou átomos, né? Da tabela periódica. Ferro, cálcio, prata, oxigênio. Olha o símbolo do ferro, Fe. Na natureza, dificilmente não vamos encontrar o ferro no seu estado bruto aqui. Ele vai estar na forma de óxido de ferro 3 ou óxido de ferro 2, tal. Mas o mais abundante é esse, tá? O cálcio, da mesma forma, vamos encontrá-lo na forma de carbonato de cálcio aqui, ó, tá? E a prata, normal, e o oxigênio, também normal na natureza, certo? Tabela periódica tem tudo isso aí. No livro de vocês tem uma, certo? Prosseguindo, átomos e moléculas. Vamos ver aqui a diferença entre eles e o que acontece quando a gente junta vários átomos. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio, tá? E esses mais aqui quer dizer que a gente vai juntá-los e eu vou formar aqui uma molécula do gás hidrogênio, que é H2, certo? Aí aqui vou ter 2 hidrogênios, só que se somando também a um oxigênio, que vai dar origem à molécula da água, né? H2O. Beleza? É assim que se forma a molécula da água, né? Então, toda junção de átomos vai formar moléculas, né, que formam também substâncias, certo? Estados físicos da matéria. Nós vamos encontrar a matéria, pessoal, na natureza em 3 estados físicos apenas. Ou ela vai estar sólida, líquida ou gasosa. Observe só aqui, ó. Sólido, bem juntinho, né? Ó, os átomos estão bem juntinhos, as moléculas aqui, né? E a água já vai estar um pouco mais espaçoso e o gás nem se fala. Ó. O gás é todo, né, instável aqui, todo se movimentando, certo? Então são os 3 estados físicos da matéria. Aí, essas transformações, né, essas mudanças de estado físico da matéria, ela ocorre através de alguns processos, que nós vamos ver aqui os nomes, tranquilo? Ó, sólido aqui, né, ó, bem compacto. Quando ele acompanha a setinha azul aqui, ó, quando ele sai do sólido para o líquido, a gente chama o processo de fusão, porque o sólido aqui ele vai ser aquecido, vai ser fundido a uma temperatura
X, né, que depende da matéria, de qual matéria a gente está falando, vai passar pela fusão, fica líquido. Do líquido aquece mais ainda e vai acontecer a vaporização até virar o vapor, evidentemente, tá? O processo inverso, o vapor esfria, que aqui é liquefação, mas pode ser condensação também, mesma coisa, tá? É mais comum ouvir condensação, né? Vira líquido e do líquido solidificação e volta a ser sólido de novo, tá bom? Esse processo aqui da liquefação, pessoal, acontece com as nuvens, né? Nas nuvens, né? Evapora a água, encontra lá uma superfície fria, condensa e volta na forma de água novamente. A sublimação é um sólido que vira direto vapor, não passa pelo líquido. Nós temos a naftalina, né, que participa desse processo aqui, que é mais comum no nosso dia a dia. E o processo inverso nós chamamos de ressublimação, tá? Que é gasoso, sólido de volta, tá bom? Continuando aqui, nós temos aqui um gráfico. Esse gráfico tem um parecido no livro de vocês, tá? Gráfico de aquecimento da água. Então, vocês podem observar aqui o seguinte. Eu tenho aqui uma reação acontecendo a 0 grau e outra aqui acontecendo a 100 graus Celsius. O que isso significa? Que a 0 grau, a água tem o seu ponto de fusão. E a 100 grau, a água tem o seu ponto de ebulição, tá? O que é isso, professor? Calma, não se espante, é tranquilo, ó. Quando eu chego aqui a partir de 0 grau, a água que estava na forma de gelo aqui, ela começa a virar líquido. Então, a partir desse intervalo B ao C, a água começa a sair de gelo para líquido. Claro que o processo acontece, né, de acordo com a temperatura e o tempo, né? Também tem todo o tempo, tá? Então, aqui eu vou ter um sistema aqui heterogêneo, temporariamente, até chegar aqui de C a D, onde vai estar totalmente líquido, tá certo? Aí de D a E, eu vou ter um processo de ebulição, onde a água líquida está começando a virar vapor, tá certo? Então aqui nesse intervalo eu vou ter o processo acontecendo, tá? A partir do E até o F, eu vou ter já a água no estado de vapor, tranquilo? Então esse aqui é o gráfico de aquecimento da água passando pelo ponto de fusão e ebulição nas suas determinadas temperaturas, 0 e 100 graus. Vamos continuar aqui. Propriedades da matéria, certo? Que elas podem ser divididas ou classificadas em duas formas, tá? Que é as propriedades gerais ou específicas, tá? Gerais é aquela propriedade que é comum a toda a matéria. Toda a matéria tem que ter. Se não tiver, não é matéria, tá? Mas e se não tiver, professor, é o que, pelo amor de Deus? O que não é matéria no universo? Tudo é matéria no universo, né? O que não é classificado, nem tem características de matéria, é energia, tá? Tem também a energia, tá, gente? Que compartilha aí com a matéria, mas não é considerado matéria, obviamente, porque não tem massa e nem ocupa lugar no espaço, né? A energia, basicamente por isso. E as específicas, né, que é particular de cada matéria. Tranquilo? Vamos ver aqui mais definições a respeito. As gerais, né, são aquelas observadas a qualquer corpo, independente da substância. Basicamente o que eu falei. Tem que ter essas propriedades aqui. Uma matéria, ela tem que ter essas propriedades aqui para ela ser considerada uma propriedade geral. Tem que haver na matéria. Em toda a matéria tem que ter, tá? Por exemplo, toda matéria é impenetrável, certo? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Elasticidade, né? Ela pode, né, ter propriedade de esticar. Não é destrutível. Toda matéria é indestrutível, porque a matéria não se destrói, ela se transforma, tá? Tem que ter massa, tem que ter extensão. Essa extensão aqui é a mesma coisa que volume, tá, gente? Ter uma determinada extensão é ocupar um determinado espaço, consequentemente ter volume. E a inércia, a primeira lei de Newton, né, de ficar ali em repouso, tá certo? Toda a matéria pode ficar assim em repouso. Propriedades específicas, ela tem aqui uma divisãozinha básica, mas é simples. Ela pode ser chamada de organolépticas, de químicas ou de físicas, certo? Mas não se preocupe, é bem simples, ó. As organolépticas a gente chama de
cor, sabor, brilho, odor. Tá? Porque são tipo os órgãos do sentido e tal. Mas elas são específicas, né? Toda matéria tem a sua cor, pode ter o seu sabor, pode ter o seu brilho, né? Não é uma coisa que toda matéria tem, depende da matéria. Por isso que é específica e também organoléptica por conta dos órgãos do sentido aqui. A química é a combustão, a hidrólise e a reatividade. São processos químicos que transformam uma matéria em outro tipo de matéria, tá certo? E as físicas, que elas não transformam em outro tipo de matéria, ela apenas modifica, pode modificar a característica física, né? A maneira, a forma, tá certo? Que é ponto de fusão, ponto de ebulição, a dureza, densidade e condutibilidade, tá? Essas propriedades aqui são físicas, se refere à estrutura física da matéria, tá certo? Tranquilo? Pause o vídeo, dê uma olhada de novo, olhe no seu livro, onde o que diz a respeito mais que isso aqui, tá? Para poder você entender melhor o conteúdo, porque a gente faz aqui o vídeo mais rápido possível para não ficar tão pesado, tão grande o vídeo, tá? Uma observação, todas são propriedades específicas, tá? São propriedades químicas, físicas, são chamadas de organolépticas essas aqui, sim, mas todas são específicas, não esqueça disso, tá? Tranquilo, vamos lá. Uma questão aqui que eu vou deixar para fixação de vocês. Eu pensei em responder essa questão, mas eu não vou responder, eu quero que você responda. Coloque aí nos comentários do vídeo ou envie para mim a resposta, tá? Vale ponto, vou considerar ponto na disciplina, tá? Então tente responder aí e mande para mim a resposta de qualquer forma, tá? E me avise que é para mim visualizar se você estiver respondendo. Eu vou dar uma olhada lá nos comentários do vídeo, tá? Mas pode dar um toque aí se você conseguir responder essa questão, tá? É uma tabela, gente, de ponto de fusão e de ebulição, onde eu faço uma pergunta aqui, né, embaixo, mas primeiramente temos aqui os dados, ó. Temos aqui 3 substâncias e os seus dados, né? Seus pontos respectivos de fusão e ebulição. Então eu estou perguntando aqui, ó, determine o estado físico de cada uma dessas matérias em condições ambiente de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. A pressão não leva em consideração aqui o 1 atm, que é a pressão normal aqui a nível do mar. O que eu quero saber, o clorofórmio aqui, ó, que tem menos 63 de ponto de fusão. A partir daqui ele vira líquido e para trás aqui ele está sólido, tá? E com 61 positivo, né, ele vai estar gasoso a partir daqui, né? Para trás ele está líquido ainda. Nesse intervalo é líquido, para frente é gasoso, para trás, para a esquerda aqui, na verdade, é sólido, tá? Então use esse raciocínio para as 3 substâncias e me diga aqui qual é o estado físico dele aqui, ó. É sólido, líquido ou gasoso? A 25 graus. A 25 graus. Estou sugerindo uma temperatura, né, para você comparar aqui aos pontos de fusão e ebulição e me dizer, me sugerir aqui, né, qual seria o estado físico da matéria, certo? No Meet a gente vai ter o nosso encontro, como eu falei, vídeo no canal do YouTube JAF Conecta na escola, aliás, no canal da escola, tá? Bons estudos, um abraço a todos, até a próxima.